Graça e paz a todos da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor que vive para sempre. Agradeço ao Criador pelo alimento diário, que é a palavra, por poder semear. Graças ao Todo-Poderoso Yahvé, agradeço em nome de Yeshua pela bondade diária dele, amém? E que tudo que for dito aqui seja com discernimento, com clareza. Desde já eu agradeço ao Senhor por isso. Bem, tá aí o título, né? O fim do mundo. Existe aí uma preocupação com o fim do mundo pela questão científica, né? Pela questão do clima. Então, existem cientistas renomados que tiveram aí prêmio Nobel, cientistas exclusivos que se dedicam, são pessoas que têm os seus méritos, né? Sabem do que falam, estudam, e tá aí o relógio do fim dos tempos, de acordo com a gravidade do clima, de tudo que tem ocorrido nas mudanças climáticas, 90 minutos ou segundos, se não me engano. Chega a chocar a muitas pessoas que, com certeza, não veem o fim do mundo por outra ótica. É claro que os cientistas não estão falando do fim, literalmente, do planeta. Eles colocam para que as pessoas se conscientizem e vão estudar, vão procurar observar, se preocuparem, a questão governamental, né? Os governos de vários países tenham consciência em trabalhar em cima dessa questão para conscientizar a população de que é importante, se for para o cultivo, cultivar de forma consciente. E graças ao Criador, o Brasil é um país consciente. Nós somos ricos em fauna, flora, existe uma preservação, tanto na parte urbana como rural, principalmente na parte rural. Existe uma consciência na questão da arborização, as pessoas são amantes, né, da natureza, amam, cuidam, preservam. O Brasil, ele tem essa possibilidade, o país nos dá a possibilidade, porque temos muitas áreas em terra, né? Não é o caso de outros países, eles não têm até a questão de possibilidades, né? Por não terem aí um país onde suas terras sejam tão propícias para tais arborizações, né? Então, é de se entender, e é claro que, levando em consideração que tudo isso vem trazer um desgaste, sim, para o planeta. Ocorrem fenômenos naturais que afetam muitas pessoas, destrói patrimônios. Então é grave, é preciso ter uma consciência ecológica, uma consciência urbana e de arborização, melhor dizendo, né? É preciso ser consciente, é preciso ensinar desde cedo as crianças a plantarem, a regar, a cuidar do seu próprio jardim. Isso eu sou muito a favor. Porém, na questão da visão bíblica, para nós cristãos, literalmente o fim do mundo ocorrerá. E ocorrerá, como diz aqui em Mateus, capítulo 24, a partir do versos 12 vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É preciso se preocupar com esse fim literal também, que está aqui
escrito na palavra já de antemão há muitos milênios, né? Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal, vocês me desculpem, é que aqui é bem movimentado. Então, para não parar o vídeo, dê uma pausada, tá bom? Então, em relação à palavra do Criador, é uma verdade que já está colocada aqui há milênios, né? Há 2000 anos que Yeshua proferiu essas palavras, há quase 2000 anos. E de fato é algo que já está escrito. E por que da necessidade, aí se você continuar lendo, existe a necessidade da abreviação do tempo, por causa que trata-se da questão humana, do comportamento humano. Agora o ponto importante que devemos estar atentos, o que é feito, o que de fato tem sido feito para barrar esse conhecimento, para a expansão no mundo, né, do Evangelho, do conhecimento do Evangelho, do Reino. Muito se é feito por conta de diversas questões, como por exemplo, cultura. Existem países como no continente africano aí, né, composto por 57 países, existem culturas que predominam e essas culturas, elas meio que impedem a expansão do conhecimento do Evangelho. Porque quando o Evangelho é vindo ao conhecimento, ele por si só demonstra uma transformação, uma necessidade da transformação, da renovação da consciência e uma transformação no modo de viver. Se tal cultura envolve a crença, a questões que não coloca o Criador no centro, então é algo que precisa ser retirado, ser transformado. E para isso é necessário que as pessoas queiram. Depende muito do querer de cada pessoa se aprofundar. Não estou colocado nos vídeos porque o canal é mais voltado, eu diria que 90% o entendimento da letra de modo espiritual. Então, quando as pessoas estão suscetíveis, né, a ouvirem e a buscarem estarem aperfeiçoadas e de acordo com o que elas estão recebendo pelo conhecimento da palavra do Senhor, que é o Evangelho, poder do Criador, o Evangelho que transforma, que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Então, passamos a ser formulados, né, de acordo com o que a gente aprende. E muitas das vezes, se a cultura for algo que é totalmente contrário ao que diz aqui o Evangelho, precisa ser deixado para trás. Então, é algo dificultoso, não é fácil. Porém, precisa ser conhecido em todo o mundo. Não quer dizer que todas as pessoas vão ser libertas, que é necessário que o mundo inteiro tenha conhecimento e seja transformado. Não, a prova disso é que muitos morrem na ignorância, na rebeldia, nas suas crenças, né? E nos seus costumes, no modo de viver, e não abre mão disso, permanece, e isso se resume na rebeldia contra o Criador, contra as instruções que são de cura, que nos liberta, que nos transforma em todo modo de viver. Existem países que quando abrem as portas, no sentido de estarem mais abertos ao conhecimento, isso facilita pelos meios de comunicação, seja a rádio, TVs, internet. O acesso maior hoje é pela internet.
Através da internet temos conhecimento até mesmo dos avanços, do que é feito quando, pelo agir do Todo-Poderoso, o Senhor envia missionários, envia evangelistas, pastores, para levar a mensagem. E quando essas pessoas, de fato, são responsáveis naquilo que lhes é dado, há uma mudança. Muitas das vezes, não se alcança uma comunidade inteira de repente, mas um ou outro, que é ali pelo agir do Todo-Poderoso, passa a ter o conhecimento através desta pessoa que já tem uma facilidade de enturmar, de socializar ao meio na questão aí dos seus povos. Então esse evangelho ele vai sendo conhecido, se essa pessoa é transformada, as pessoas vão ver a transformação que Deus vai fazendo na vida dessa pessoa. Às vezes pode ser a longo prazo e às vezes não, às vezes é em curto. Hoje em dia eu falando particularmente, eu tenho uma alegria imensa de ver muitos irmãos angolanos, moçambicanos, acredito que é assim que fala, pessoal que tem os seus canais, coloca os seus conteúdos, sempre voltado para a questão humana, questões humanas, sempre levado a novas consciências, a conhecer novas culturas. Eles se interessam muito pela questão da cultura brasileira, de como que é aqui as coisas, e temos também muito a mostrar, a divulgar. Então, através da internet, isso tem se tornado possível. Isso é uma bênção, eu glorifico ao Criador, assim com uma felicidade imensa, porque eu vejo que é a mão dele. Se existe uma forma mais rápida de expandir a mensagem do reino, acredito que é pela internet. Claro que o Criador ele não se limita, pelo contrário, ele vai facilitando, trazendo meios para que seja melhor para nós, né, na questão dos avanços. Mas o Criador ele não para de trabalhar. O Espírito sopra onde quer, como um vento. Então, aqueles que temem ao Criador, que são possíveis de serem transformados através do conhecimento do Evangelho, o Criador criará meios para que a mensagem dele chegue, independente de serem pessoas que vivem isoladas ou não. Amém? E por que é importante se atentar a essa questão desse fim de mundo, segundo aqui o que diz a palavra? Precisa da expansão do conhecimento em todo o planeta, para que as pessoas tenham conhecimento do que foi feito para nos resgatar e para nos dar vida pós-morte, pós o desprendimento dessa matéria, e o destino da nossa alma, e também a promessa de que tudo será refeito, como diz lá em Isaías, o Ezequiel, o Vale de Ossos Secos. Já fiz um vídeo falando a respeito disso, que é a condição humana, como vivemos, de um modo que parece que não tem jeito. Olhando para o mundo, de muitas maneiras se percebe que parece que são ossos secos, não tem jeito, as pessoas não têm jeito de serem transformadas, mudarem o seu modo de viver, se tornar um ser humano melhor. O Criador, ele torna possível. Pode ser impossível para nós, mas para ele não. E por que devemos nos atentar a essa questão da expansão do Evangelho? Entendendo que pode existir aí meios, trabalhos para impedir que o mesmo seja expandido, né? Porque isso apressa o retorno do Filho, apressa a transformação de tudo, para que possamos viver num mundo de paz, amém? Aqui, se você ler, e é interessante ler todo o capítulo, pelo menos eu vou ler aqui do 1
ao 19. Olha só que interessante. Que é Ezequiel 28, tá? Profecia contra o rei de Tiro. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus, você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso, assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus. Trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus. Na presença daqueles que o mataram, você será tão somente um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, o querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. E volto a dizer, se você tiver interesse de assistir os outros vídeos do canal, será interessante para você, porque você não terá como estranho o que é dito aqui se você é novo. Palavra entendida de modo espiritual, mas com revelações extraordinárias. Ezequiel 28, a exemplo disso, está aqui deixando claro, embora tá falando da questão do rei de Tiro. E todos os vídeos, gente, é um segmento. Eu vou sempre explorando, falando. Às vezes o que não deu para falar no anterior, eu continuo. É uma continuidade, tá? É uma continuação e cujo objetivo é que você compreenda a palavra de modo espiritual. Tem
detalhezinhos que ficam ali despercebidos e que faz toda a diferença. O rei de Tiro, mas aqui mais colocando a questão desse anjo querubim, né? Que é um anjo que, se você for buscar o significado, era responsável para a questão da justiça. E ele era reto até o dia que foi criado. Até que se achou maldade, foi o que eu li aqui, maldade nele. Ele quis construir o seu trono e ser como Deus. Aqui está Deus com D minúsculo, mas o objetivo é estar soberano, entre aspas, sobre vidas, ditar as regras, ser como eu coloquei no vídeo anterior, o réu, mas agindo como juiz, cometendo todo tipo de coisas abomináveis, errôneas, injustiças, mas está como juiz. Enquanto era para ser guardião. Hoje a gente já vai para a questão, né, jurídica dos países, vou colocar aqui no geral, não falando somente da questão do Brasil. Quando se percebe que aqueles que deveriam guardar, seja a Constituição, zelar pela lei, para que ela seja cumprida, sem visar regalias ou absorver por conta de questões remuneradas. Essas pessoas se tornam corrompidas e é grave, mas elas não podem, em seu coração, no seu íntimo, acreditar que são um Deus, que estão acima de qualquer julgamento. Uma hora se tornam pó e cinza, no sentido de que não mais terão o poder, não mais serão vistas ou consideradas como parecem ser. Então é importante porque é levado para o lado do campo espiritual. E se a gente não entender a palavra e a mensagem que a palavra quer nos passar, a gente vive leigo, sem compreender, mais voltado para a questão do reino dos homens do que para o reino de Deus, como foi relatado aí nos vídeos anteriores. Então é importante estar atento aqui a Ezequiel 28, que está muito característico com os nossos tempos. Essa questão da beleza, do poder, do comércio, tudo isso meio que deixa as pessoas cegas, mais voltadas para a questão do reino dos homens. As pessoas estão mais voltadas ao seu eu. E aí a questão do esfriamento do amor, que foi o que eu li lá em Mateus, que é o que caracteriza que estamos bem no fim. Quando se vê o esfriamento do amor e de que maneira devemos nos atentar a isso. Ver que não se há considerações, não se há respeito, não é só na questão jurídica, política, social, no todo. Quando se percebe que tudo isso está em falta, é grave, porque o Criador nos fez aqui nessa terra para sermos contribuintes, contribuir uns com os outros. A sociedade, ela não pode ser caracterizada com questões exclusivas. Vou dar aqui um exemplo muito simples, mas que nos ajuda ao raciocínio. Os bairros mais luxuosos das grandes cidades. Se não tiver a mão de obra daqueles que se deslocam das periferias, dos lugares mais distantes, se não tiver o serviço braçal dessas pessoas, tudo vira uma bagunça. Imagina aí o fim do serviço da questão dos coletores de lixo, se os eletricistas, que geralmente
Alguns até podem viver num bairro mais próximo, né? Dos melhores bairros. Mas geralmente se recuam mais para dar prioridade a outras questões, a ter um automóvel, a ter uma casa com mais conforto. Então, se não tivesse serviço, a questão do eletricista, dos encanadores, das diaristas ou das empregadas domésticas, se não tiver o serviço dessas pessoas que são bem menos remuneradas, o negócio vira um caos. E não precisa de meses, anos, só precisa de um tempinho. Tudo vira uma bagunça, vira um caos, porque o Criador nos fez. É claro que eu não estou colocando aqui que tem que ser assim para sempre. Não, não precisa ser assim para sempre. A empregada doméstica, o eletricista, o encanador, o servente, o coletor, todos eles podem ser bem remunerados e eles continuar exercendo a mesma função. Questão de dignidade. Então, quando você percebe a dificuldade de ter os mesmos acessos e poder até ter uma vida confortável, você percebe a dificuldade que é, então aí se mostra o pilar da injustiça. Eu estou aqui resumindo para não ter que falar muita coisa. Só assim se percebe. E esse povo que estão aí numa classe baixa, vou dizer assim, questão financeira, se organizarem, se tornarem individualistas na questão de ter a sua própria sociedade, eles evoluem sem a sociedade maior. Mas o que o Criador quer? De ambas as partes, uma consciência, um respeito. Porém, está aqui escrito o esfriamento. Não está falando aqui que vai ter esse amor respeitado, o amor ao próximo, que é o que o Criador nos aconselha, para que tudo nos vá bem, para que possamos prosperar juntos, cada um com a sua remuneração, mas com dignidade, vendo os direitos sendo respeitados, vendo justiça quando houver falha sendo cumprida, independente do poder aquisitivo. Não é isso que vemos. A gente vê muita injustiça debaixo do sol. No nosso olhar humano, imagina o Criador, onde o olhar dele não passa nada. E aí, se a gente for voltar lá para a questão do Gênesis, aquele povo que Caim se uniu, era um povo que estava separado da realidade de Adão e Eva. Adão e Eva estavam guardados, tinham contato com o Senhor, estavam no paraíso, a eles não faltava nada. Porém, eles tiveram a curiosidade do conhecimento do bem e do mal. E quem era o personagem que induziu Eva à queda? Esse daqui, esse guardião. Estava no jardim do Éden. Então, o que nós precisamos? Eu não vou explorar muito isso, porque eu entendo assim. A Bíblia está a acesso de todos. O que nós precisamos é ter amor, zelo e ver que a palavra do Criador não existe debaixo do sol nada mais interessante do que a palavra do Senhor. Se para você existe e tem ocupado o espaço, acredita, você está enganado. Porque o que há de mais precioso é a palavra do Senhor. Nos revela, ela é reveladora, ela revela os tempos, ela revela a realidade, ela revela a astúcia dos homens que pensam que são Deus na terra, mas que estão passando apenas um tempo de engano, correndo riscos de morrerem em dívida que não se pode pagar. Porque essa dívida que nos regenera, que nos transforma, que nos liberta, que nos torna filho por adoção, está pelo reconhecimento que o Filho veio a esse mundo e foi o sacrifício vivo e santo. Não poderia ser outro, tinha que ser Ele. Ele veio, Ele foi perfeito em tudo, cumpridor de tudo que fora dito através
desde Moisés, através dos profetas, a respeito dele se cumpriu. E ele veio executar um propósito perfeito do Criador para nos alinhar a um projeto do Criador, a um propósito do Criador, que é trazer vida, salvação para um dia, tornar tudo isso daqui de acordo para que o povo do Senhor usufrua. Eu já coloquei aí um vídeo falando a respeito que a terra não vai ser destruída, porque a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre, como está escrito em Eclesiastes. Assim como também está escrito que tem um povo que nós não lembramos. Essa civilização que foi para debaixo da água, quando veio o dilúvio. Porque quando Caim se encontra, ele une-se a esse povo. Caim se tornou rebelde. Se ele até o final da vida se arrependeu, não sei, o Senhor sabe. Eu só sei que certamente o Senhor não desistiu dele. Mas o Criador, desde Gênesis, está nos mostrando que aquilo que faz cair não pode ter influência na vida daqueles que são separados. E nós somos separados pelo quê? Pela religiosidade? Não. Pela fé, pela confiança na palavra do Senhor. Por crer que Ele verdadeiramente está no controle de tudo. E quando ocorrem situações que nos desanimam, nos decepcionam aqui na terra, não significa que o Senhor perdeu o controle. É a palavra se cumprindo. E não podemos estar desapercebidos. Precisamos estar atentos aos acontecimentos e jamais colocar poder ao reino dos homens. É um poder temporário. Assim como esse guardião tinha poder e foi tornado a cinzas. O Criador, ele tem controle de tudo. Ele tem consciência, conhecimento de tudo. Então, continuemos na vontade dele, que ele nos perdoe as nossas faltas. Que podemos, ser capacitados a perdoar aqueles que nos ofendem, tendo consciência de que não estão alicerçados e buscar contribuir para que estejam. Amém? Então, que esse seja um manancial, é um resumo, gente, porque a palavra do Criador toda, ela entra em concordância, desde Gênesis a Apocalipse. O que a gente precisa é colocar a mente, o coração, para que o Senhor prepare, para que o Senhor nos prepare e jamais nos tornemos orgulhosos, vaidosos, avarentos, rebeldes, mas coração e mente voltada ao Espírito e à palavra do Senhor, amém? Então, até a próxima, obrigada por assistirem até aqui, se inscrevam no canal para dar Ai, agora a palavra me fugiu à mente, para que se expande aí, para que o povo tenha mais conhecimento e possa voltar-se à palavra do Senhor, para que tenha relevância, amém? Então, fiquem todos na paz.